como que os números, os dados que vão sendo apresentados, principalmente da iniciativa privada, ele traz referências relevantes em relação ao mercado. A verdade é que as empresas têm reduzido os dados relacionados às estimativas brasileiras. E é por isso que eu vou conversar com o Vlamir Brandalize agora, participa ao vivo conosco pela internet e nos traz mais informações. Brandalize, que já não tinha potencial de safra para ser mais de 160 milhões de toneladas, 163, 164, já era algo bastante evidente há alguns meses, apesar das instituições públicas não corrigirem esses números. Como é que você acredita que está essa safra brasileira no campo e o que isso pode representar de preços em 2024? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, hoje é um dia típico, né? De sexta-feira, o mercado estava liquidando forte aí pela manhã, né? Mas basicamente em cima do mercado financeiro, de busca de lucro de investidores, porque os fundamentos em si, se olhar a safra brasileira, vai ter que ter muita correção, né? Porque o USDA vai divulgar seu relatório semana que vem, e provavelmente ele vai tirar aí a safra com 155 milhões, que já é um número muito alto, né, pela condição que está hoje o campo brasileiro. A Conab também divulga semana que vem, provavelmente vai cortar a safra, mas órgãos oficiais aí eles vão ser mais tímidos provavelmente nos cortes. O que a gente vê no campo é que nós perdemos entre 10 e 15 milhões de toneladas do potencial, já se perdeu. Isso é um quadro meio irreversível, principalmente que se a gente olhar o Mato Grosso, né, que é o estado mais importante do Brasil na produção, ali sim já consolidou perdas grandes e o mercado vai absorver isso aí no decorrer do tempo. E o que a gente espera é que o ano que vem as cotações elas sejam entre 10% e 15% melhores do que foram esse ano, né? Esse ano nós chegamos aí ao fundo do poço dos últimos 4 anos e agora provavelmente vai ter uma pequena recuperação. Não se espera uma disparada, Fabiano, porque, por outro lado, a situação da Argentina pode melhorar, né? Eles vão para uma safra maior e essa semana agora vai fechando com muito otimismo por lá, né? Porque as previsões climáticas que saíram pela manhã lá na Argentina apontam que o clima de El Niño vai ser bem favorável para a safra. Então, o que a gente tem que alertar para o produtor é não só olhar o nosso caso, né? Até a gente nas palestras coloca, né? A gente não pode olhar uma árvore, nós temos que olhar a floresta. E isso, às vezes, a Argentina com 10, 15 milhões, 20 milhões a mais, ela compensa a safra brasileira que vai se perder. Mas o que a gente espera é o mercado melhor, né? Porque nós vamos para um ano em que a oferta e demanda mundial vai ser equilibrada. Então, vamos produzir e consumir tudo, praticamente, que for produzido, né? Muito bem, Brandalize. Brandalize, hoje você apostaria, por exemplo, numa safra de soja brasileira em qual marca? Porque parece que o Mato Grosso, principalmente, onde está concentrada a maior parte da produção brasileira, não só de soja, mas também outras culturas e também de pecuária, mas é o Mato Grosso que traz ali o peso maior em relação a essa expectativa que vem sendo rebaixada aqui para a produção brasileira. Eu acho que, por enquanto, Fabiano, se o clima normalizar de agora em diante, nós temos condições de colher 150 milhões de toneladas, porque o fechamento de plantio vai andar muito perto de 45,5, 46 milhões de hectares. E mesmo Mato Grosso perdendo um potencial produtivo de 10 milhões de toneladas, que é possível que perca isso, talvez até mais um pouco, que é uma safra do Paraguai inteira. Mas mesmo assim nós temos que levar em consideração outro fator, né? A safra do Rio Grande do Sul, que está com 50% dela plantada, agora vai avançar rapidamente, o pessoal vai plantar muito rápido nos próximos dias, né? O tempo está meio aberto por lá. Eu acredito que o Mato Grosso, aliás, o Rio Grande do Sul, que perdeu mais de 10 milhões de toneladas no ano passado, esse ano ele vai recuperar esse potencial e vai colher aí 18, 20 milhões, tem grande chance para chegar até superar de 20 milhões de toneladas, porque o clima no Rio Grande do Sul, tirando os excessos de chuvas que teve nas últimas semanas, agora ele está mostrando um quadro mais favorável. Então, nós temos os extremos. O Mato Grosso, que normalmente não tem problema climático, com um grande problema climático.
com um problema muito grave, aquela região ali do médio oeste, na parte oeste ali do estado do Mato Grosso, pegando a região de Diamantino. Diamantino está numa situação bastante crítica, ao redor de Diamantino, muito problema, baixíssimas produtividades, e daí a gente vai se espalhando no Mato Grosso, a gente vai vendo que tem locais que estão com a condição muito perto do normal, mas a perda no Mato Grosso é grande, e por enquanto, Fabiano, eu acredito que 150 milhões de toneladas é um número muito próximo do que é o potencial do momento, né? Brandalize, 150 milhões de toneladas, apesar de ter perdido tanto potencial, ainda é uma ótima safra, seria ligeiramente abaixo da última campanha. E aí, quando nós falamos de composição de preços, Brandalize, eu estava olhando aqui vendo alguns dados econômicos. Os Estados Unidos voltaram a apresentar dados econômicos não tão interessantes, pode já mudar posicionamento relacionado ao Banco Central norte-americano, enquanto que a gente vê, claro, se o Brasil vai produzir menos, nós teremos também um estoque de passagem esperado no final da campanha menor. Como é que essas variáveis elas montam o valor pago pela soja, pensando também no prêmio aqui no Brasil? Olha, com relação, vamos pegar pelo final aí, né? Os prêmios ontem e hoje pela manhã também eles estão um pouco inferiores do que estavam nos últimos dias. Mas nós viemos aí nessas últimas 2 semanas nos melhores prêmios do ano. Então o prêmio em si, nos portos, variando aí de 30, 40 negativos até 80 centavos negativos para 2024, eles estão muito melhores do que foram esse ano, né? Esse ano chegou a trabalhar 230 pontos negativos. Então o ambiente de prêmios eu acredito numa condição melhor, porque certamente os negociadores, os exportadores de trading nesse novo ano, eles vão fazer planejamento de embarques numa situação um pouco melhor do que foi esse último ano aí, que esse ano congestionou muito navio, né? Navio parando aí, esperando 70 dias, 75 dias. Eu acho que esse novo ano não vai ser esse gargalo aí tão grande. Certamente não vai, mas não vai ser o ideal. Nós temos uma dificuldade de porto, não vai mudar de um ano para o outro, mas os prêmios tendem a ser um pouco melhores. Com relação às negociações e aos preços aos produtores, aí sim eu considero que o produtor aí já dá para ver, né, as cotações do ano que vem, hoje de 138 a 142, 145, que tem girado até na posição julho no Porto de Paranaguá, elas são bem melhores, né? Esse ano o mercado trabalhou R$ 15 a menos, R$ 17 a menos. É uma ideia de trabalhar de R$ 10 a R$ 20 melhor do que foi esse ano, aí nos piores momentos, né? Agora o mercado melhorou, né? Em função da entre-safra, mas esse quadro brasileiro de produção um pouco menor do que o potencial, ele vai dar uma condição para o produtor aí de cotações aí melhores do que foram. Lembrando, Fabiano, que essa quebra grande de safra, que nem você apontou, nós vamos colher perto de 150 milhões de toneladas, mas vai ser a segunda melhor safra da história nossa. Então é uma grande safra ainda que vai chegar na colheita com um grande problema, que vai ter concentração de colheita no mês de março, principalmente, porque nós tivemos atraso do plantio. Então isso o produtor tem que começar a olhar para frente para talvez fugir, não precisar vender no mês de março, que pode ser o mês mais crítico do ano, né? É só olhar para frente, aonde que vai colher, quando vai colher e aonde vai colocar toda essa soja, né? Porque nós temos problema de armazenagem grave, né?